Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Muitas das vezes a angústia de viver naqueles pensamentos do que não foi, né, de fato, ou do que foi e não foi da forma que a gente gostaria de que fosse. Nossa, será que tá dando pra entender? Ou quando a gente não tá vivendo dentro dessa angústia do passado que já foi, a gente está naquela aceleração de estar vivendo lá na frente, de coisas que ainda nem chegaram, né? E basicamente eu tenho pego dentro desse tema nesses últimos episódios, como eu já falei antes, né? Eu tenho pego muitas pautas que eu converso com vocês em off, lá na minha DM, no meu direct, seja lá como vocês chamam aí, né? @bie com B, 3 S, 2 Ks e 1 O. No Instagram, sempre abertinha, sempre respondendo vocês. E dentro dessa desse mundo de conversas, sabe? De temas, de coisas e desse anseio do passado que foi e do futuro que não chega, sabe? E ficam vivendo e fazendo, não sei o quê, e a gente sempre esquece o agora, que de fato agora ele vai ser o que a gente vai plantar aqui que vai dar um futuro bom. Né? E quando a gente tá vivendo lá na frente que nem chegou e esquece do agora, a gente esquece que a maior importância do restante da nossa vida, né, tá sendo feito agora. Então por isso que tá aí, esse título, Salve o Resto da Sua Vida, que quando eu vi esse tema, sendo debatido aí um pouquinho assim na internet, essas coisas, essa frase ela me pegou e eu falei, gente, tenho que estar trazendo um episódio sobre isso, né, pautando ali, tentando pensar é ótimo, dentro desse tema, as coisas que, né, me fazem aqui. Ainda tenho, né, chegando nos 30 já, não vivi tanto, tem tanta coisa ainda pra viver, mas ah, vamos dizer assim, o meu arsenal de sabedoria, as coisinhas que eu tenho aqui, o que dá pra ser passado dentro desse tema, onde eu tô pensando muito nisso. Né? Vamos salvar o restante da minha vida, salvar os anos que estão vindo, já que eu acho que esse pensamento vem muito de uma parte que você acha que assim não fez o suficiente no passado, né? Quando entra assim, ai, salve o resto da sua vida, porque eu anteriormente não, sabe? Não, será que não? Mas pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas tenho certeza que isso vai conversar com todo mundo de uma certa forma. Então, o meu convite dentro desse episódio é esse: é você salvar o resto da sua vida daqui em diante. Vamos desembolar? Vamos entender? Mas antes disso, dá aquela divulgada de um negocinho assim, que o quê? Nos episódios ali 40 e pouco, né, tivemos Disque Bi. Vocês quiseram outro, não sei o quê. Continuam me mandando casos, né? Por isso que eu sempre divulgo. @b com B3 das casas, um A. Quem quiser mandar casos, mandar coisinhas. Então, sempre guardando, né? Sempre conversando, sempre coisando. Às vezes se resolve lá dentro mesmo do Instagram. E não precisa virar episódio, né? Mas sempre quando tô conseguindo que eu posso dar suporte pra vocês, eu gosto, né? E como ficaram reclamando que não ia ter mais Disque, né? Eu falei, quer saber? Vou tirar um desses episódios de número 50 e pouco pra ter um disquezinho assim, ai, de leririris, sabe? Especialzinho. Então, já adianto que semana que vem, pra quem tá ouvindo em tempo, né, que dá pra ouvir. Se tá ouvindo no futuro, já até foi lançado. Vai lá escutar. Vai ter mais um Disque Bi. Então, esse episódio é o quê? 57, né? Esse daqui? Então o episódio 58 da terceira temporada vai ser o último Disque Bi de fato desta temporada. Episódio 59 é um especial aí que eu vou trazer também. E o 60, pra quem já estão até chutando a artista ou o artista, não vou dizer os gêneros, que eu vou trazer no episódio 60. Olha, algumas pessoas acertaram, né? Quem quiser ficar mandando aí, ai, pode mandar. Então agora vamos seguindo, dar continuidade, processar dentro desse tema que, olha, já vendo de longe, eu tô sendo visionário. Vai ser um dos melhores episódios do podcast em si, porque o tema é muito bom, né? A gente falar sobre salvar o resto da nossa vida, o que está por vir, né? O que ainda tá vindo ali, que a gente também nem sabe quanto que é o resto.
né? Porque o resto pode ser um resto pouco, o resto pode ser um resto muito, mas é salvar o que vem pra frente, né? A gente já teve aquela sensação de que perdeu tempo demais, sempre tem, assim, eu tô velha demais pra isso, ai, não sei o quê, ai, já foi da minha época, ai, não posso fazer isso agora, ai, não sei. Sempre tem esse tipo de pensamento. Seja lá qual idade você tiver, você vai olhar pra trás e vai pensar que poderia ter feito isso antes, agora já não dá mais tempo, né? Ou essa sensação mesmo de que perdeu tempo demais, às vezes investindo em alguma coisa, em alguma relação, né? Seja lá o que for. É sempre bom ter aquele pensamento de que tudo soma para alguma coisa, né? Para sua melhor versão lá na frente. Então, tudo que aquilo que a gente passa, se permite passar, querendo ou não, na nossa vida, né? É uma soma, é uma coisa que vai nos trazer melhora. É tipo um upgrade, sabe? Então, a gente tem que passar pelas coisas para dar uma melhorinha ali indo. Então, nunca é um tempo perdido. Claro que tem casos e casos que realmente. Ah, não, tá perdendo um tempo sim, meus amores. Aí a gente segue, né? Então, seguindo dentro desse conceito de ter essa sensação de que perdeu tempo demais, né? Como eu já falei, num relacionamento que não deu certo, esperando algo que nunca aconteceu. Nossa, isso tem muito. Eu escuto muito isso de vocês também. Eu leio, né? Demais. É esperar algo que não acontece. Não é que eu, assim, gente, percam os sonhos, não sonhem mais, não acreditem em vocês, sabe? Não é isso. Mas se a gente viver esperando e esse algo não acontecer, é muita frustração, tá? Não tem como. Então a gente tem que viver esperando, né? Viver sonhando, mas fazendo, realizando coisas que são mais pertinho, mais palpável, mais rapidinho ali, sabe? E tendo os nossos sonhos paralelamente, porque quando a gente vive esperando um algo, seja lá o que for, e essa coisa não acontece, e quando você se dá conta, você tá lá na frente, você olha pra trás e vê que esperou tempo demais por aquilo ali, sabe? Não desencanou, não fez outras coisas, e aí vem aquela sensação de que perdeu tempo, sabe? Também tem um tempo que a gente tenta ser alguém que no fundo a gente não é. Isso é muito profundo. Quando. Olha, eu não sei se é porque. Falam que. Ai, 30 é a idade do sucesso, é a virada de chave, você começa a enxergar a vida por outro modo. Eu acho que isso está muito mais aflorado dentro de mim. Mas não sou diferente que ninguém, né? Mas assim, eu acho que algumas coisas assim eu já visualizava bem antes. Eu já tinha algumas coisas bem antes. Mas só que, claro que hoje, com uma certa maturidade, é aquilo que eu te falei, a gente, a soma do que a gente viveu vai nos aperfeiçoando, né? De uma certa maneira, assim. E quando a gente perde esse tempo tentando ser alguém que lá no fundo a gente sabe que não é a gente. Você olha no espelho e você não se vê, sabe? Às vezes é quase que uma vida performática, é uma vida para agradar o outro, é um personagem que vai mais se encaixar nos outros do que dentro de você. E quando você começa a viver você, sendo você, o mais cedo possível, ai, é um alívio. E aquela sensação de tempo perdido não tem, sabe? Mas também não vamos ser completamente negativas e, agora o tempo passou e eu não fui eu, sei lá, por 40 anos da minha vida não fui eu e agora eu quero ser. Tenho 40 e eu quero ser eu. Cara, salve o resto da sua vida, sabe? Comece a ser você, seja lá, independente de quando for. Não gosto daquele trabalho, já tô 10 anos nesse trabalho, agora eu quero um trabalho novo. Então vai, investe, sabe? Pensa no pra frente. E o pra frente a gente faz o quê? Agora. Vamos mais algumas dicas aí, né? Porque é dentro disso mesmo que vem aquele todo um pensamento do. Que é um pensamento carregado, né? É um pensamento pesado. Agora já foi. Já perdi muito tempo. Então, dentro dessas coisas que já se passaram, ou que você esperou e não aconteceu, ou que nunca chegou, sabe? Venha esse pensar que atrai um peso. Ele é muito acarretado de quase que uma insuficiência, porque você vê que aquilo ali não foi, não. Sabe quando você tem um sonho, você investe tempo naquilo ali, e você fica, sei lá, 2, 3 anos naquele sonho e ele não deu certo. Aí você vê, nossa, investi tempo demais e, sabe, não era isso, vou fazer outra coisa. Às vezes, esse investimento, às vezes não, com certeza é, né? Daquela frustração, daquela soma ali, como eu já falei aqui anteriormente,
é o que vai te carregar para o seu melhor formato de receber aquilo ali de fato que você de uma certa forma está predestinado a acontecer, sabe? Eu acredito em destino, acredito em coisas que são predestinadas, acredito, mas não totalmente no 100%, sabe? Porque se a gente tem um livre-arbítrio, a gente vai fazer nossas escolhas no caminho que vai se desviar um pouquinho daquilo ali. Mas, de uma certa forma, a soma às vezes acaba sendo a mesma coisa, mesmo seguindo um caminho diferente, porque o que é pra estar no nosso caminho vai nos encontrar, sabe? Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Mas o que eu quero te lembrar dentro desse episódio, né, que é uma coisa muito simples, né, e de uma certa forma também é muito poderosa, quando a gente para de pensar dessa forma, né, que não importa o tempo que você perdeu, o que importa é se você vai salvar o resto da sua vida. Então, o que importa é o agora, é o que você vai fazer agora, para as suas escolhas de agora mudar o seu amanhã. Sabe? Tem muitas pessoas vivendo reclamando, vivendo por viver e naquilo tudo, e não tá mudando hoje. Então amanhã vai ser igual hoje, né? Assim vai indo. É aquela famosa frase, né? Ai, o louco reclamando mas continua. Ai, não sei, esqueci como é que é. Mas é tipo assim: a pessoa reclama, mas continua tendo as mesmas atitudes, sabe? Enquanto você não mudar as suas atitudes, mudar a sua forma ali mesmo de agir, o seu entorno, nada vai mudar, né? E isso pode começar por um simples pensamento. Só de você mudar a sua forma de pensar, a sua forma de atrair as coisas, outra realidade. Então vamos focar um pouquinho agora nesse tempo que a gente acha que perdeu, que é um tempo muito perdido, que não tem o que fazer, né? Que de fato é um peso, que é dessa culpa, né? É um peso de tempo perdido, é uma coisa que você pensa, não para. Então traz. É um peso, não tem como, né? Porque a gente cresce ouvindo que precisa acertar rápido, né? Que a gente precisa ter resultado para tudo rápido, escolher a carreira certa, encontrar a pessoa certa, construir a vida certa, é tudo isso, desde de um filme, sei lá, de romance, alguma coisa, sempre tudo é certo, né? Apesar que hoje em dia a gente tem mais, como que eu vou dizer assim, referências de coisas mais naturais, né? Do que tudo assim, um conto de mágica, uma fábula total, uma utopia, um negócio assim que, cara, cada um vai ter sua realidade, cada um vai ter seu jeito de agir, sabe? E esse peso de ter tempo perdido, porque, mas fulano na minha idade já conseguiu isso, fulano se formou, lá, fulano tá casado, fulano tem a família, fulano tem um carro do momento. Mona, e você tem o quê? Olha pro seu ao redor, vê o que você conseguiu até hoje. Tá insatisfeita? Então vamos mudar alguma coisinha? Porque fulaninho lá, ciclaninho lá, mesmo que esteja fazendo de modo errado, tá fazendo, né? O que eu vejo muita gente também reclamar do outro, o outro conseguiu, não sei o quê. Mas aí o que que você tá fazendo? Você se compara, não sei o quê, mas o que que você tá fazendo? Fulano, mesmo fazendo, sei lá, modos errados, mas tá conseguindo o resultado. Mas eu tô fazendo do meu modo certo, não sei o quê. Então começa a fazer do modo errado também, pra ver se dá resultado. Mentira, eu não falei isso aqui pra vocês não, tá, gente? Corta. Quem é que vai editar isso daqui? Mas dentro desse peso, né, do tempo perdido, desde disso, tudo que eu falei, pra levar uma vida que é a vida certa, dos sonhos, né? Mas, gata, a verdade é que quase ninguém acerta de primeira, né? São muitas tentativas. Não gosto da palavra tentativa, é igual ciclo, mas a gente segue. Tô tentando falar numa língua que vamos entender, vamos ser compreensivos, né? Mas a gente tem que ter essa mentalidade de que ninguém vai acertar de primeira. É muito difícil ter algo ali que foi de primeira de espetão, né? De não ter investido tempo, investido, assim, não romantizando, mas tendo um sacrifício, sabe? Um investimento ali. Algumas pessoas passam anos em trabalhos que odeiam. Olha, talvez eu seja. Mentira, eu não odeio mais, né, assim, já posso ter odiado, passado. Mas hoje em dia eu entendo o local que eu estou e a gente vai indo, né? Até suportar fica forte essa palavra. Eu suporto meu trabalho. Não, a gente tem que trabalhar, feliz ali, alegre, indo. Porque se eu sei que não tá bom pra mim, é eu que tenho que mudar minha realidade, sabe? Então,
Se há realidade piores do que a minha, por que que eu tô reclamando, sabe? Tem como piorar, tudo tem como piorar. Assim como tem como melhorar, tem como piorar também. Isso é ser realista, não é ser pessimista, né? Mas voltando nisso, né? Tem pessoas que passam trabalho anos em trabalhos que odeiam, né? Outras passam anos em relações que já acabaram. Nossa, isso demais. Mas continuam ali, né? E outras tentando agradar todo mundo. Que eu acho que acabe muito naquilo ali de você não ser quem você é mesmo. Um sim pro outro, às vezes, é um não pra você. E o não pra você é você ser você. Né? Você chegar e falar um não pro outro. É isso, é limite. É falar, não, não quero, não, não vou. E tá tudo bem, você tá sendo você e a pessoa tem que te amar ali do jeito, da forma que você é. Sabe? Você tá fazendo o bem pra você. Você não tá sendo tóxico pro outro, você não tá sendo, sei lá, sabe? É porque, querendo ou não, em alguns relacionamentos, tem que ter uma quebrinha, né? Um tem que ceder, uma coisinha assim, outra, mas é tudo muito conversado. E querendo ou não, a sua essência tem que falar, mano. Então, se são duas essências ali que brigam, que, ai, mas um não cede, outro também não cede, então é melhor ninguém ceder e cada um segue pro seu lado, né? Assim, pensando assim, a gente vai indo. Mas quando você tenta passar esse tempo agradando muito, muito, muito mais o outro, a última pessoa que você vai agradar é você. Né? E não pode. Para você começar a salvar o resto da sua vida, você tem que se agradar. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Não, deve ter vários outros primeiros passos antes desse, daí não é tão importante. Ou talvez é também, mas sabe? Entende? E quando a gente finalmente percebe que isso tudo passou de uma certa forma, né? Aí vem a culpa. Ai, por que eu demorei tanto? Por que eu não saí antes? Por que eu não percebi? A gente se coloca até como, mesmo sendo vítima de uma certa forma, mas como o culpado, né? Daquilo ali. Que de fato é também, né? Mas não é pra tanto. Não precisa se tratar assim. Vamos se amar? Vamos se entender? Vamos se compreender? Né? Entender que foi tempo, você aguentou e aguentou calada, você aguentou muita porra calada, que ótimo. E entendeu? O bom é que você conseguiu abrir os seus olhos e entendeu que aquilo ali estava sendo um tempo perdido, um tempo que estava sendo investido e estava sendo perdido. Né? E querendo ou não, gente, querendo ou não, a nossa maior moeda é o nosso tempo. É o que a gente está trocando por dinheiro, né? De uma certa forma, para poder viver e assim galgar coisas. Então, invista o seu tempo em coisas que são primordiais para você agora, em coisas, em pessoas, sabe, em estudos, que seja para você e que de uma certa forma vai te salvar lá na frente. Que você consegue ver agora que isso vai ter um resultado lá na frente para você. Então, desde pessoas a tudo, sabe? Se você vê que é uma, nossa, uma frase que eu li essa semana que ficou muito dentro de mim, que era o quê? Se essa pessoa, não, eu quero citar as frases, eu acabo esquecendo, não tem como, mas vou falar o pensamento em si, como é que era, né? Se a pessoa, quando vai, ela te traz um alívio, o seu corpo relaxa, é porque tinha alguma coisa de errado, né? Alguma coisa assim, eu não vou lembrar mesmo. Mas é quando essa sensação daquela pessoa ali vai embora da sua vida, de tipo, saiu, não sei o quê. Ou você tava, sei lá, farmando muito um personagem, e você finalmente pode ser você quando aquela pessoa vai embora, você quer agradar muito. Ou de fato a pessoa é pesada, carregada, ela vai embora, ela te traz um alívio, sabe? Então, isso conta muito quando você vê essas coisas de tipo, você tá num local onde você não quer estar, quando você vai embora, você tá mais relaxada. Aquilo ali é você. Sabe? O relaxamento é você. Então, vamos soltar, gente. Todas as correntes que nos prende, as coisas que nos puxam para trás, as coisas que não deixam ser a gente quem nós somos. Claro que é uma outra coisa muito importante também de celebrar. Quando nós somos nós mesmos, gente, muitas pessoas vão ficar no caminho, porque tem disso, né? E tá tudo bem. Muitas coisas, pessoas, lugares vão ficando para trás. A única que não pode ficar para trás é você. Lembre disso. E agora voltando lá pra culpa de quando a gente percebe, entende que o tempo foi perdido, né, assim, entre aspas, que o tempo passou, que tudo já aconteceu e agora, o que que eu faço, né? Que essa culpa
de uma certa forma, ela só vai criar mais tempo perdido se você ficar morando dentro dela. Ela só vai ficar ali remoendo, remoendo, e às vezes fazendo até você continuar vivendo da mesma forma que você tá. Mesmo você já ter tido o despertar, sabe? De ter visto o que aconteceu, não sei o quê. Então, quando você entende que essa culpa, assim, é uma culpa, é um peso, mas não precisa ter, assim, de fato. Aí que vem a grande virada, né? Existe uma frase que pode mudar a forma de como você olha para sua vida, né? Você não pode recuperar o tempo que passou. Isso é de fato, não tem como recuperar. Mas pode decidir o que vai fazer com o tempo que ainda existe. Ou seja, o existente de agora e os que ainda tá vindo. Os que ainda tá vindo é aquilo que eu falo. É uma administração para não ter ansiedade. Mas ele tá vindo, então é o tempo que virá, é o tempo que você tem pra salvar ainda, né? E essa decisão, ela vai mudar tudo, porque a sua história, ela não acaba no erro. É aquilo que eu falei nos episódios passados, não sei se foi passados, anteriores, né? Nós não somos os nossos erros, nós não somos o nosso tempo perdido, de fato, não vai moldar ali quem somos, né? O que vai continuar moldando é o que a gente tá fazendo hoje em dia. Se você continuar errando, continuar ali blá 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 blá, não tem como. Isso aí vai de fato te moldar. Mas como você quer mudar isso daí, mano, não tem como, né? Você não vai recuperar o tempo que passou, mas vai poder decidir o que você vai fazer com o tempo que está vindo. Então, isso é basicamente salve o resto da sua vida, sabe? Só que em outras palavras, mas querendo dizer a mesma coisa. E quando você toma essa decisão de mudar o restante da sua vida, né? De decidir o que você vai fazer com esse tempo que ainda existe, isso vai mudar tudo. Porque a sua história, ela não vai acabar ali, como eu já disse, né? Ela vai mudar quando você acorda e resolve fazer tudo novo e diferente. Não acordar, sei lá, como 99% das pessoas hoje em dia, acordar já com o celular na cara, acordar procrastinando. Olha, isso daqui é um pouquinho pra mim também. Ficar uma hora na cama até antes de levantar. Depende do dia, né? Assim, às vezes eu mereço esse descanso. Às vezes a gente também vai se enganando com tanta coisa que a gente merece, que às vezes a gente não tá merecendo tanto, não. Olha pra tua vida, vê se tá merecendo, sabe? Então, quando vai seguindo nessas mudanças de que é de fato desde um sono, né? Que é um sono de uma forma diferente. Ao acordar, ao continuar ali, sei lá, tem gente que acorda. O que eu falo assim, acordar ao acordar literalmente do dia por dia, ai, dormi, acordei, dormi, acordei. E quando tem esse acordar e se despertar pra vida, né? Que é a grande virada desse tópico aqui que a gente está agora. De, tipo, é quando você entende que você acordou, que você estava perdendo muito tempo, que você estava fazendo coisas que já não condizia mais com você. Provavelmente um dia fez assim, como que eu vou dizer? É o que você vive hoje, né? Assim, provavelmente uma hora lá no passado aquilo ali casava contigo, aquilo ali era de fato a sua realidade, você gostava de viver. Mas com o tempo é uma coisa que eu também prego muito aqui dentro do canal, do Ecoando, do podcast. Ai, enfim, né? É que a gente somos mutações, a gente muda o tempo todo, então não vamos ser o mesmo pra sempre. A gente não vai gostar das mesmas coisas pra sempre. A gente não vai amar as mesmas pessoas pra sempre. A gente não vai, né? Se já é um desafio pra gente, imagina, quando você se eu falo muito isso, eu também já ouvi muita gente falar, eu nem me suporto. Você tá aprende a se suportar, imagina com outras pessoas, né? Tem pessoas que você deixa passar na sua vida e sai, não quero mais essa pessoa na minha vida, é isso, cada um pro seu lado, e vai, sabe? Mas teve momentos no passado que vocês eram mil amores. Ah, era falsidade? Não, o tempo convia com aquilo ali, sabe? Era o que era, mas com o tempo relações acabam, coisas acabam, trabalhos passam e o tempo passa, né? A gente vai se reinventando, os ciclos, né? Assim, vão se reinventando. Então, é entender que quando. Ah, eu tava falando em acordar, né? Quando você pega e acorda, tem essa virada de chave, né? E se acordar para o novo despertar, de querer fazer coisas novas, de querer mudar o resto da sua vida, entender que você precisa começar a fazer outras coisas, né? Seja lá com qual idade for. É como eu falei, pode ser o acordar de cada dia, mas também essa grande virada de chave de acordar para um novo ciclo, acordar para uma nova fase, sabe? Então, tem gente que acorda com os 20, tem gente que acorda com os 30, tem gente que acorda com os 50, tem gente que chegou aos 70 e nunca nem acordou.
né? Eu acho que é a coisa mais triste, é isso. Me dá até um negócio dentro de mim. Porque eu vejo tanta gente vivendo assim. Eu falo, tá passando uma falsa felicidade. A pessoa não tá tão feliz, mas deixa a pessoa descobrir, né? Porque isso também não adianta vir goela abaixo. Eu posso saber do meu tempo, cada um vai saber do teu. Mas mesmo. É porque eu acho que isso eu falo muito mais pelo lado sensitivo, sabe? Um bidinar. A gente sabe, enxerga, entende que tem pessoas que não vivem a vida que ela tá querendo viver. Mas aí quem sou eu? Eu já fui muito controladora no passado. Mas quando eu entendi, que eu tive essa virada de chave, né? Eu entendi que, tipo, a vida é do outro, deixa outro viver. Mesmo você querendo ajudar, às vezes você pode atrapalhar. Então, se você quer ajudar alguém mesmo, se ajude. Que aí você vai se ajudar. Talvez você sirva de inspiração, ou talvez sirva de inspiração e ninguém também nunca vai te dizer e tá tudo bem. Mas, sabe, inspirar outras pessoas. Mas a única coisa que você pode mudar, a única pessoa, de fato, é você, se você quiser, né? E aí você vai conseguir ter essa virada de chave. Seja lá em qual tempo for, em qual idade for, em qual década for, sabe? Mas. É aquilo, se você nunca acordou ainda, como foi o meu último dito aqui, né? Às vezes chegar aos 70 anos e não acordar. Ai, foi tempo perdido? Mona, sim, 70 anos é uma vida, né? Muitos nem chegam lá, né? E é triste, porque. Eita, veio um negócio aqui na minha cabeça agora de que, às vezes, não sei se eu vou conseguir formular pra vocês, mas é triste, né? Que muitas pessoas falam assim, ah, morreu tão jovem, 30, 40 anos, não sei o quê. Mas imagina o que que é viver 70 anos. Estou jogando aqui uma idade, né, hipotética. 70 anos sem você ser você. Isso a pessoa já morreu há muito tempo, nasceu já morta, sabe? Então. Assim, com o perdão da palavra, da expressão, mas de fato é. Aí quem viveu ali, sei lá, 30 e viveu sendo a pessoa que era mesmo, não que eu diga assim, os 30 anos todo, mas sei lá, uns 5 anos foi muito bem vividos. A pessoa viveu como ela e morreu feliz, sabe? Viveu ali os últimos tempinhos dela, salvou, né? O restante que ela tinha ali, pro resto que ela nem sabia quanto é que era, sendo quem ela era. E quando a gente chega nesses 70, 80 e vê que não viveu tudo, nossa, é tristeza, né? Aí, é triste ver o tempo que perdido. Mas o mais importante, né? Porque eu fui pessimista, fui, falando, perdeu tempo sem focou no problema, o peso do negócio. Mas o importante é lembrar que o melhor dia para acordar é o hoje. Sabe? Não deu ontem, mas tem hoje ainda. Não acordei hoje, pode acordar amanhã. Tô um mês aqui querendo acordar, mas não consigo. É todo um processo. Você vai acordar no tempo que é para acordar, sabe? Acordei, não sei o quê. É aquilo lá que eu falei lá atrás. Nem tudo dá certo da noite pro dia, não. Acordei, você acordou. Pode continuar errando, pode continuar tendo os mesmos vícios de antes, porque você se desprender de amarras é doloroso, é difícil. E às vezes ter recaída não vai invalidar a sua força, a sua capacidade, sabe? A sua vontade de querer sair daquilo. É só um negócio dizendo assim, ó, posso ser um pouquinho mais forte que você, mas você também pode ser mais forte que eu, então vamos ficar aqui disputando, né? Pra ver quem é mais forte, quem vai conseguir, quem vai. E eu acho que somos sempre mais fortes, né? Passamos por tantas coisas. Então, lembrar que o melhor dia para acordar é o hoje, né? Que tá aí existindo. Então, né? Assim, não é pra se deixar passar, não, sabe? E quando a gente cai nessa virada de chave, entende que, olha, agora eu vou começar a salvar o resto da minha vida, sabe? Talvez você tenha perdido anos, como eu já falei, né? Imagina, vamos imaginar, se você viver até os 80, como eu já falei, e acordar aos 30 da sua vida, sabe? Eu acordei aos 30, mas você vai viver até 80. Imagine você vivendo 50. Que ódio. Imagine você vivendo 50 anos pra frente. 50, Mona. 50. É mais do que você viveu não estando acordado. Sabe? Não estando salvo ali o restante da sua vida. 30 anos você viveu, não salvei minha vida. Mas vive dali, os 50 anos pra frente. Vai ser os melhores 50 anos da sua vida. Seus melhores aprendizados, sabe? O tempo. É isso. Viver é isso. É você querer estar vivendo e acordado, entendendo por que tá vivendo. Não só vivendo, não só deixando deixa a vida me levar, sabe? A vida tem que levar, mas também tem que saber pra onde você quer ir, né? Não dá a vida também. Imagina, ficar carregando um saco de bosta de lixo por muito tempo. Mentira. Ai, que ódio, vão me cancelar.
Mas, sabe, viver as gestões do tempo da sua vida assim, podendo escolher o melhor, pra viver com mais verdade. Então, a pergunta pra vocês não é por que eu perdi tanto tempo? A pergunta daqui em diante vai ser: o que eu vou fazer com o tempo que eu tenho? Essa ideia de salvar o restante da sua vida, o que que você vai começar a fazer agora? O que que você vai começar a investir agora? O que que você vai começar agora? Sabe? Seja lá o que for após essa virada de chave. E não se cobrando tanto. Sempre devagarzinho, sempre gradual. A gente não é um robô, não somos formatados e acorda semi-novo. Não. Tem muitos paradigmas, tem muitas crenças, muitas coisas que são encrostadas na gente que pode deixar pra trás. Meu Deus, sabe? É muita raiz, tem que ser cortada. Então, gatas, bora começar hoje? Agora, nesse momento? E já até adianto, tem muitos episódios aí pra trás que, querendo ou não, casa muito com o tema de hoje, sabe? Mas como eu nunca pautei muito dentro disso de salvar o restante da vida, de começar alguma coisa, escuta esse daqui. E depois vai tentando ver os títulos dos episódios passados, ver se é algum casa. Porque aquilo também não dá nem pra seguir muito pelo título, não, né? Porque às vezes o título é A, eu tô falando de B, C e D, além de falar do A. Mas, ó, escuta tudo, maratona tudo, que é uma linear, gradiente. Aí vai ver, né? É evolução. Então, durmam com. O episódio não tá acabando, mas durmam hoje, assim, quando você deitar sua cabecinha na cama, com essa pergunta na sua cabecinha, fazendo ali, né? O que eu vou fazer com o tempo que ainda tenho, daqui em diante? Que tem muito disso. Tem muito hábito. Uma coisa que eu tava vendo, tá vendo? As coisas que eu vou falando assim do nada. Essa semana eu tava vendo uma entrevista de uma, uma psicóloga, acho que era alguma coisa assim, não vou me recordar do nome dela. Mas ela falando do tempo de descanso, né? Que seria um dos temas muito bom pra trazer aqui dentro do podcast. Mas aí eu jogo lá pra quarta temporada, que eu acho que seria muito bom. Porque eu também tô vivendo muito dentro disso. Aí o algoritmo meio que deve ter escutado algumas conversas com os amigos e jogou meio que esse vídeo dela pra mim. Da importância do descanso. Mas o que eu quero falar é o quê? Que duas pautas que ela botou dentro desse vídeo que eu fiquei, meu Deus, é mesmo. As coisas estão tão encrostadas ali que a gente vai vivendo e normaliza. Né? Claro que uma delas eu já vivia fazendo, mas a outra eu parei para analisar depois da fala dela, que era o quê? As pessoas estão trocando o seu tempo que tem ali, né? Não descansando mais, que é todo mundo ser proativo e fazer e descansar, é muito dentro disso. E isso também até casa com o tema de hoje aqui, se você quer salvar o restante da sua vida. Você vê que é uma pessoa muito agitada, quer fazer tudo, entregar milhões de trabalho e nunca descansa, talvez salvar o restante da sua vida é descansar um pouquinho. Tá vendo como tudo casa? Porque em uma das ressalvas dela, ela falou que as pessoas, até num tempo de descanso que às vezes, realidades, né, tinham dentro ali da condução para ir para um trabalho, não sei o que, às vezes acorda cedo, aquelas coisas todas, usava o tempo da condução para dormir. Ah, isso não existe hoje em dia? Ainda existe com o outro, mas antes era muito mais comum ver as pessoas dormindo em condição, né? Assim, na condução, seja lá trem, metrô, ônibus, seja lá. Mas hoje em dia você vê mais as pessoas, ó, vidrada no celular. Tá ali naquela condução, vendo uma série, lendo um livro, lendo alguma coisa. Claro que às vezes é a realidade, é aquilo que eu já falei, às vezes é o tempo que você tem pra ler um livro, pra estudar alguma coisa, não sei o que. Mas aí as pessoas às vezes nem descansam direito. Aí olha pra trás, dormiu 5 horas na noite. Né? Porque tem realidade e realidade, não tem como. Eu mesmo falando aqui que eu vou dormir meia-noite e acordo 4, sabe? Mas ela reparou que as pessoas, mesmo se adaptando, né, para os dias atuais, assim, o tempo que tem ali não descansa mais, tá com a cara no celular. Então, é uma coisa que eu queria casar com o que eu tava falando lá atrás. Antes de dormir, às vezes assim, as pessoas deitam com o celular. Ai, dormi ontem mexendo no celular. Né, tipo, sei que tem muita gente que tá cansada assim, às vezes assistindo uma televisão, mas quando vê, dormiu, né? Muitas realidades, perto de mim isso acontece. Mas é super normal, a gente naturalizou, né? Mas para pra pensar, quando foi a última vez que você foi deitar, tipo, ah não, agora eu vou dormir. E simplesmente deixou o celular de lado, tudo de lado assim, foi tentar pegar no sono, sabe? Geralmente tá todo mundo muito cansado, já deita mexendo no celular, já apaga, já coisa, sabe? Mas o que eu queria propor pra vocês, o que ela propôs dentro do vídeo, uma coisa que eu faço muito, né? É disso, antes de deitar, 20 minutos antes, 10 minutos, tá? Porque às vezes dorme mais rápido. Larga o celular. Ai, que eu queria ver um vídeo antes de dormir, uma série, não sei o quê. Mas você não vai dormir no meio da série mesmo. Então,
Vamos dar uma qualidadezinha ali de sono, até pro seu mental, pra você parar pra pensar no que aconteceu no seu dia ali, sabe? Contar carneirinhos, né, entre aspas, olhar ali, projetar o que você quer salvar do resto da sua vida, pra quem acredita um pouquinho aí, né, no lado espiritual, pra tentar ter essa conexão com o lado espiritual, de perguntas, né, uma conversação, uma oração, seja lá o que for, pra ter essa conexão, pra você dormir bem, fluir bem, aquelas coisas todas. É aquilo, falei disso dela. Às vezes, realmente, eu pego uma condução. Assim, é muito raro pegar um ônibus que onde eu venha sentado, né? Geralmente eu venho de trem, metrô, essas coisas assim, então não dá pra vir muito sentado, então geralmente eu não durmo mesmo, não. Mas quando eu pego um ônibus que dá pra dormir, meus amores, é uma mexidinha no celular e o resto da viagem é dormindo. Eu ainda priorizo, então, eu priorizo muito o sono, assim. Eu só não tinha reparado isso que ela meio que deu um estalo, né, dentro do vídeo de as pessoas não dormem mais, tá todo mundo aí correndo. Pra quê, né? E vamos se cuidar. E é mais ou menos isso que eu quero passar pra vocês, sabe? Quando a gente vê que a gente também tá nesse ritmo acelerado e não somos assim, a vida tá fazendo a gente ser assim. Ah, mas eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que entregar aquilo, não sei o quê. Talvez não tenha que não, sabe? Porque vai morrer, vai ficar tudo aí. Se não é uma coisa que tá te acrescentando, sei lá, espiritualmente ou evolutivamente, do pensamento, assim, você só tá fazendo correndo pros outros, basicamente. Não tô falando, ah, vai lá e trabalha de qualquer jeito. Não, só não precisa dar o além do seu limite, né? Mas aí cada um tenta encaixar na sua realidade, né? Porque senão depois distorcem, ai, falou isso, falou. Não, não falei isso, não falei aquilo, mas vamos indo, vamos seguindo. E quando a gente cai nessa pergunta, né? Não, não vou falar assim, ai, quem quiser. Não. Que eu ia falar o que, ai, quem quiser o vídeo da moça, o link, eu vou mandar, não sei o que, eu vou postar no Instagram. Não vou, não, sabe? Não vou. Não vou, não. Tô sendo bem sincera com vocês. E é isso, vamos seguindo. Né? Porque eu já nem lembro se eu vi isso no TikTok, no YouTube. Eu já, pelo menos absorvi o conteúdo dela. Mas eu acho que foi no YouTube. Vídeo vertical deve ter sido no YouTube. Né? Não, horizontal. Vertical é em pé. Horizontal é deitado. É horizontal, o vídeo foi horizontal. Vertical é em pé. Eu, parando pra pensar aqui do nada, né? Mas vamos pro lado de lá, que é depois que você pensa, daí você para aí, recolhe esse convite que eu te fiz também, de deitar, largar o celular um pouquinho, pensar na vida, e é isso. O que nos falta é conexão com nós mesmos, né? Como também você quer se conectar com o espiritual, alguma coisa, você não tem nem conexão com você. Então, desconecte com você, se conecte com o espiritual, se conecte, desconecte. Se desconectando do celular, né? De uma certa forma. E com essa pergunta, né, do que você vai fazer com esse tempo que ainda você tem. E agora vem a outra parte, que são as decisões. Que são decisões que, de uma certa forma, serão silenciosas, né? E que também você sabe, tá dentro de você, não tem como. A resposta para tudo, né? Tá dentro da gente. E quando, não tem solução, espera, que uma hora vem a solução. Se tem um problema, uma hora há de ter solução. Não viva ali, ai, quero resolver, quero resolver. Cara, às vezes não é pra ser resolvido agora, sabe? Só segue. E vamos de decisão silenciosa, porque salvar o resto da nossa vida não existe um grande anúncio. Não vamos botar um letreiro na porta da nossa casa, não vamos mandar, sei lá, lista que fala no WhatsApp com mensagem pra todos os amigos, né? Uma coisa assim, né? Não vamos fazer um stories e, né? Depende, se você quiser monetizar em cima disso. Mas a mudança é interna, é silenciosa, como que eu vou dizer? Só tá vindo o eremita, arcano maior, mas eu ia falar que é uma coisa pessoal, né? Uma coisa muito pessoal. Às vezes é como eu já falei, é uma decisão que ela é silenciosa. Às vezes não anunciar, assim, grandes coisas, que casa também até com o episódio aí que já foi falado. Não anunciar pro outro, não vai dar uma expectativa pro outro que você não vai conseguir cumprir, sabe? Às vezes você fala, anunciar pro outro, vão botar tanta expectativa em cima que você já acha que já entreguei, é isso. Não, não é. Você sendo silencioso, você vai se cobrar ali, você vai ter o teu limite, você vai ter o seu tempo. Então, agir na surdina é a melhor coisa, que aí quando verem, nossa, fulano tá diferente, né? E que seja um diferente pra melhor, que assim seja. É pra parar, assim, de insistir no que te machuca, né? Essas decisões silenciosas. Não, não fica insistindo em coisa que te machuca, não fica. Sei lá, pra parar de se diminuir pra caber em lugares pequenos.
É parar de viver uma vida que não parece sua, né. Nossa, é começar a fazer pequenas mudanças. Isso são decisões que são silenciosas, né, é uma escolha que é mais honesta com você mesmo. É um limite que você nunca colocou antes, que vai surgir, vai parecer que foi do nada, mas não foi do nada. Houve muita dor, muito caminho até chegar nisso, né, então, saber que nossa, quando as pessoas estão fazendo aniversário, assim, ou quando a gente tá conversando assim, uma coisa que não sei se alguém me falou isso, uma vez eu fiquei pensativa, provavelmente, isso há muito tempo atrás, sabe? Que geralmente para as pessoas, assim, que eu quero bem, assim, que eu tenho uma intimidade, né? Nos aniversários eu sempre desejo boas escolhas, porque de fato é isso, né? A gente escolhe as coisas. E se você está desejando tudo de bom para outra pessoa, tudo de bom vai vir com escolhas e que sejam escolhas que são bem feitas, né, pensadas, analisadas, mas às vezes também nem tanto, porque senão passa, né, de vamos escolher, vamos ir. E, entender, né, que essas decisões silenciosas, elas trazem um limite que você nunca colocou antes, elas vão trazer à tona sonhos que você finalmente vai decidir ali tentar se como que se diz? É tentar, né, se lançar ali. Tinha outra palavra, mas eu vou esquecendo, né, infelizmente é isso. Mas sonhos que você decide ali tentar tentar, gente, vamos tentar. Eu esqueci mesmo, não vai vir a palavra. Porque a vida, ela não vai mudar, assim, em um momento mágico, né? Ela vai mudar quando você muda de direção. Você tem que tá ali na direção do seu carrinho, você tem que escolher qual rua você vai virar, né? Não vai ter um plim aqui, ó, vida mudada. Não, não. Você tem que estar na direção e é isso. Claro que há casos e casos onde tem pessoas que não estão nem em controle da vida, acaba mudando, não, sabe? Mas entende? Porque eu quero trazer aqui pro marco geralzão mesmo. E vai se encaixando aí. Então, gatinhas, vamos pensando nisso? Talvez você não tenha perdido tempo. Ai, tempo demais. Ai, não sei. Não, talvez não. Talvez não. Sim, você não perdeu muito tempo, né? Às vezes não, né? Nossa, realmente. Talvez a gente tenha passado por, assim, dores que ninguém viu, né? Momentos que ninguém viu, que ninguém sentiu, que ninguém. E isso tudo faz a soma de quem a gente é, né? Não romantizando, mas faz. Mas quando você tá aqui, né? Enquanto você respira, enquanto você ainda existe um amanhã, né? Ainda existe vida para salvar. Não vamos ficar preso nessas dores que passou. Não vamos fazer esses acontecimentos que já passaram ser moldados à nossa personalidade de hoje em dia. Ficar vivendo em cima de um vitimismo, sabe? É pegar aquilo que te aconteceu e saber, tá, quem eu sou após isso? Quem eu posso ser após isso? Sabe? Porque até as piores coisas que já nos aconteceram elas vão trazer um aprendizado, de uma certa forma. Por mais doloroso que seja, sabe? Ela vai te trazer uma versão ali sua. Então, se tem, né, vida para salvar, não vamos ficar preso ao passado. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo que nos quebrou e vamos transformar isso em uma decisão. Eu vou salvar o resto da minha vida. E às vezes o resto da sua vida começa hoje.